Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. E simbora, minha gente, 6 horas, 1 minuto desta terça-feira em que Brasília está pegando fogo, 5 de setembro de 2017, uma ótima noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando em Os Pingos nos Is, na sua Jovem Pan, pelo aplicativo, pelo rádio, pelas redes sociais. Eu sou Joyce Hasselman e junto com o Timacho, aqui de Os Pingos nos Is, Cláudio Tognoli, Felipe Moura Brasil, nossa produção, o Reginaldo. A gente traz para vocês as principais notícias do dia, os fatos, em especial o que há por trás dos fatos. Felipe, boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Tognoli, Reginaldo, equipe, ouvintes, espectadores. Tamo junto. O noticiário esquentou nessa semana do feriadão e vamos com tudo. Boa noite. Boa noite. Olha, trata-se de um dia vulcânico. É isso aí, minha gente. Vamos lá, nas manchetes de hoje. Os novos áudios da JBS. A casa caiu pro Janot e pra turma da JBS. Os milhões de Gedel Vieira Lima. Enfim, o fim da caravana do Lula. O depoimento de Marcelo Odebrecht ao juiz Sérgio Moro. E o choro teatral de Rodrigo Maia. Não entendeu? A gente mostra pra você já já. Você que participa desde já de Os Pingos nos Is, mande a sua mensagem de áudio ou de vídeo para 931170620, 931170620. A sua pergunta, a sua participação, a sua crítica, a sua opinião, 931170620. Já temos a hashtag de hoje, Felipe? Vamos de a casa da JBS caiu? Vamos, hashtag a casa da JBS caiu e você participa. Esse é o assunto do momento desde ontem à noite e que tá deixando Brasília de pernas para o ar. Opinião, hora de colocar os pingos nos is. Minha gente, eu vou fazer igual minha mãe agora. Eu não posso deixar de dizer que eu avisei. Eu avisei que Rodrigo Janot não representava a Lava Jato, que Rodrigo Janot não deveria jamais ser confundido com a turma de Curitiba, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, jamais essas turmas deveriam se misturar, que o Procurador-Geral da República costurou o pior acordo de delação premiada da história, privilegiando bandidos, deixando criminosos leve, livre e soltos, incluindo o chefe da quadrilha da JBS. E mais, soltos e com os bolsos recheados de milhões e milhões que saíram, em especial do BNDES, cujo cofre foi aberto por Lula, como um denguinho para Joesley Batista. O povo pagou e ainda paga essa conta. Desde que esse acordo fechado, indecente, foi fechado, esse acordo indecente foi fechado, eu tenho martelado para você dia após dia que era óbvio que o crime foi privilegiado. Sim, fizeram um acordo pró-crime. O braço direito do Janot, procurador Marcelo Miller, é mais do que suspeito de ser também o braço direito de Joesley. Ele pediu exoneração em abril, mas antes disso orientava Joesley Batista e a turma da JBS. Há gravações que datam de março. Miller pediu para sair em abril. De procurador, ele passou a ser sócio da empresa que costurou o acordo de leniência em nome da JBS. Mas antes disso, repito, já tinha feito o papel de advogado de Joesley, enquanto procurador, enquanto braço direito de Janot. Alertei aqui, alertei nas minhas redes sociais. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? Porque agora eu tenho bola de cristal. Virei o oráculo. Não, minha gente, é muito simples. Porque se eu sabia, o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, também sabia. O que eu alertei aqui para vocês é o que também foi alertado e mais de uma vez para o Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot não é cego. Ele não sofre de retardo mental. Ele tem mais do que 2 neurônios fazendo sinapses, ele é bípede e não tem penas. Então, Rodrigo Janot sabia. Eu não sabia porque tinha bola de cristal. Rodrigo Janot tinha as informações na mão e mesmo assim ele negligenciou. Ele sequer suspeitou ou disse que suspeitou do que era absolutamente suspeito. Vamos lá, minha gente.
Os olhos de qualquer um conseguiriam enxergar o que estava ali, escancarado. Mas mesmo assim, Janot defendeu com unhas e dentes, até em artigos nos jornais, o acordo de delação ultrapremiado para os sócios no mundo do crime de quase 2.000 políticos. Pelo menos é o que disse o Joesley, que deu dinheiro para quase 2.000 políticos. Janot até agora se calou e manteve a defesa do acordão de pai para filho que fez com os irmãos Batista. Janot, antes do tsunami, tentou pular do barco, quer passar a imagem agora de que não vai compactuar com a delinquência dos irmãos Batista e seus executivos, mas já compactuou. Ele vem a público porque apareceram novos áudios e, como sempre, trechos vazam. A informação sempre vaza. E foi por isso que Janot deu uma flechada no próprio pé. O que mais ele poderia fazer, minha gente? Janot agora corre contra o tempo, ele tem menos de 2 semanas à frente da Procuradoria-Geral da República. Ele faz o papel nesse momento de enganado, de bobinho, aquele que foi ludibriado pelos irmãos Batista. Não foi conversa fiada. Janot achou que daria um checkmate, não deu. Ele sabia onde pisava, justificou o injustificável, apenas reagiu agora, porque o escândalo era iminente. Pois bem, e aí quais são os 2 problemas nesse momento? Bom, não há qualquer justificativa para manter os delinquentes da JBS imunes. Os benefícios têm que ser suspensos imediatamente. Joesley e Caterva precisam pagar com o patrimônio pelos crimes que cometeram e também com cadeia. O ex-procurador Marcelo Miller precisa ser investigado e, se comprovada a atuação criminosa dele no caso, tem que ser duramente punido, com o rigor da lei. Nesse caso, cadeia. Agora, um outro ponto importante, talvez o mais importante de todos. Ainda que os benefícios do bando de Joesley Batista sejam suspensos, que ele e sua turma sejam presos, que o acordão que ele costurou com o Rodrigo Janot seja cancelado pelas mentiras evidentes, armações, malandragem, etc. O que foi investigado até agora, minha gente, os documentos, as provas, tudo isso tem que ser preservado. A investigação precisa continuar produzindo resultados. Retirar os benefícios de Joesley e da JBS como um todo não significa, em momento algum, compactuar com os outros criminosos envolvidos nesse caso. Claro que vão surgir manobras para tentar anular as provas da JBS, como aconteceu e está acontecendo com a Castelo de Areia. Falamos sobre isso essa semana, falamos na semana passada, mas aí cabe a todos nós, sociedade organizada, impedir tais manobras dos grandes escritórios, do Judiciário. Joesley, Janot e Miller, todos precisam ser investigados e punidos. Mas a mala de dinheiro de Aécio Neves não pode ser esquecida. A mala com os R$500 mil que estava nas mãos do amigo de Michel Temer, do Rodrigo da Rocha Loures, não pode ser esquecida. A superconta de $150 milhões que Joesley disse que pertencia a Dilma e Lula, a superconta não pode ser esquecida. Que se prenda o Joesley, o Wesley, a quadrilha da JBS. Que se investigue o procurador Marcelo Miller e até mesmo o Rodrigo Janot. Mas em nenhum momento podemos permitir que as raposas da política e do judiciário ataquem para tentar destruir provas da Lava Jato e para jogar no lixo tudo o que foi investigado e comprovado até agora. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Minha gente, simbora. Vamos lá, Tonholi, você tem informações também, já emendando o seu destaque nessa confusão toda. Manda ver. Vamos emendar. Primeira coisa, antes de entrar no meu destaque, Joyce Felipe, isso está fazendo, olha aqui, 11 anos. Maio de 2006, eu publiquei no site Consultor Jurídico uma reportagem chamada Delação Premiada à la carte. Há 11 anos, advogados já denunciavam que há procuradores... Qual a diferença do à la carte e do restaurante Aquilo? O à la carte já está na carta. O Aquilo você monta o prato. Pois é, procuradores pegam, trazem nomes de pessoas que querem que você faça a delação premiada contra e atribui-se pontuações. Se você me entregar fulano, você ganha mais benefício. Ah, fulaninho é fraco e por aí vai. O que aconteceu agora? Aconteceu o seguinte. O Janot tá
tá numa sinuca de bico. Por quê? Está configurado que o Janot praticou delação premiada à la carte, que ele chamou esses caras, mesmo que por meio de interposta pessoa, e falou: entrega fulano, fulano e fulano para você conquistar tais benesses. Eu não tenho nenhuma dúvida, gente, de que o Janot chegou pro Joesley e falou assim: olha, eu quero que você avance. Não basta Temer, tem que ter Gilmar Mendes também. É o que está se configurando. Foi uma encomenda. Delação premiada à la carte. Agora eu quero avançar um pouco. Não vou me estender muito, Joyce Felipe, mas tem coisas pontuais que vocês vão ler nos jornais só mais pra frente. Vocês lembram que no dia 26 de novembro de 2015, o ministro Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, afirmou que o senador Delcídio do Amaral ofereceu mesada de R$50 mil para que o ex-diretor da Petrobras, o Nestor Cerveró, não fechasse a acordo de delação premiada. Além disso, o banqueiro André Esteves garantiria para ele outros R$4 milhões. Bom, o Delcídio foi gravado pelo filho do Nestor Cerveró, o Bernardo. Deixa de lado aqui, Delcídio gravado pelo Bernardo. Vamos a outro caso aqui. Maio de 2016, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, gravou o senador Romero Jucá, bem ali no começo do processo de impeachment da Dilma, e nessa fita, o Romero Jucá falava que a mudança de governo iria garantir que fosse estancada a sangria que era a Lava Jato. O que há entre esses dois casos? O grampo do Sérgio Machado contra o Romero Jucá e o grampo do Bernardo Cerveró contra o Delcídio. O que há por trás disso é quem orientou as duas gravações foi quem? O procurador vendido Marcelo Miller, que desde aquela época já trabalhava para a JBS. Portanto, gente, nós chegamos num ponto em que a delação premiada à la carte, que é denunciada há anos, não só pode contaminar as delações premiadas feitas de uma maneira legítima, transparente, como também pode arranhar a Lava Jato. O que vai acontecer agora? A oposição vai tentar provar que toda a delação premiada da Lava Jato acompanhou esse rito de delação premiada à la carte, o que não é verdade. Agora, quem está por detrás disso é um teleguiado, é um pau-mandado do Janot, chamado Marcelo Miller, que por acaso trabalhava para a JBS. Eu não queria estar na pele do Janot nem a pau. Olha, eu, Felipe, em primeiro lugar, quero exaltar aqui o engenheiro dinamarquês Valdemar Poulsen, inventor do gravador. Sem ele, Valdemar, a zoeira não seria completa, não haveria essa grande reviravolta. Eu já o exaltei quando surgiu a delação da JBS e agora o exalto de novo. Olha aí a imagem no monitor para quem está acompanhando na internet, o bigodudo Valdemar Poulsen, inventor do gravador, depois foi adaptado lá para os telefones, o cara lá da Apple, o Steve Jobs, eu já até esqueci o nome dele, adaptou também, tornou aquilo miniatura. O Bernardo Cerveró, quando gravou o Delcídio, usou, mas o Joesley Batista usou um gravador portátil piorzinho. E olha só, os caras conseguem bilhões de reais de um banco estatal como o BNDES, mas não sabem desligar o gravador e gravam a si próprios. Quer dizer, é uma tragicomédia tremenda que num filme, num livro, ia parecer uma coisa inverossímil, mas no Brasil é real. E agora, quanto à atuação do Janot, a gente critica aqui desde que começou esse programa os termos do acordo de delação. De fato, foi benefício demais para provas que eram interessantes, envolviam um senador, envolviam um presidente, mas talvez não eram tão conclusivas quanto o Janot fez parecer que eram, e o negócio poderia ser feito de uma maneira melhor. Agora, o que está em questão aí para o possível cancelamento é justamente essa atuação do ex-procurador Marcelo Miller, que teria fornecido informação enquanto atuava ainda na PGR. E é bom lembrar que a gente desconfiou, falou nesse programa, olha, isso realmente pega mal, o sujeito trabalhar na PGR, depois sair para
atuar num escritório de advocacia e participar do acordo de leniência da JBS, né? Mas não havia ainda uma prova da atuação dele durante o seu período na PGR em favor da JBS. E aquilo que ele fez foi argumentado na época que era legal, apesar da imoralidade, apesar de gerar toda essa desconfiança. Então, Janot, nesse momento, encontrou lá uma possível prova, né, de que ele possa ter atuado, mas que, se a gente ouvir no áudio também, não chega a ser conclusivo. Se fosse conclusivo, Janot teria dito ontem que era, né? E o que é engraçado é ver o governo, por exemplo, e aqui não estou defendendo Marcelo Miller, não, ele tem que ser investigado porque há os indícios suficientes para abrir uma investigação para se suspeitar da atuação dele. Agora, o que é engraçado é o governo do Michel Temer, que acusou tanto o áudio com o Joesley Batista das pessoas que exploravam o áudio de ilação, de fazer ilação, que aquilo que o Temer disse não quer dizer exatamente o que estão dizendo por aí e tal, e agora estão dando como conclusivo também trechos que, na verdade, não são, né, que merecem investigação, merecem que se cogite rever os benefícios, evidentemente, tudo isso que tem de ser feito e que faz parte de um acordo de delação premiada. Então, quando se fecha o acordo, está lá, se foi omitida informação, se houver incorrência novamente em crimes, se for descoberto qualquer maracutaia aí, vai ser revisto, os benefícios vão ser perdidos, e é tudo isso que tem de acontecer. Então, nesse sentido, isso pode até fortalecer. Não vai fortalecer porque há uma grande histeria sobre isso e, obviamente, vai ser usada pelos inimigos da Lava Jato para tentar atacar o Instituto da Delação Premiada, para tentar proteger os investigados. Mas o certo é que a gente olhe para isso como um acontecimento que reforça que os delatores têm de dizer a verdade, senão eles vão acabar encrencados. A gente discorda no tom muito mais ácido, muito antes até de estar aqui no comando dos microfones dos Pingos nos Is, porque, na minha visão, quem atacou o Instituto de Delação Premiada foi o próprio Janot, quando costurou uma delação, um acordo indecente com Joesley Batista, mesmo Joesley sendo criminoso que e confessando todos os crimes. Há alguns pontos, né, que são... Não precisa ser especialista em direito, se você conversar com qualquer advogado que entenda mais ou menos do caso, chefe de quadrilha, já discutimos isso aqui, Tonholi, chefe de quadrilha não pode ter acesso a benefício de colaboração premiada. Converse com qualquer criminalista, eu dou uma lista de 10 nomes para vocês. Direita, esquerda, centro, meio, não pode, não pode. Se Joesley Batista não é chefe de quadrilha, então eu não sei o que é. Se alguém que comandou um assalto aos cofres do BNDES ao lado do governo do PT, que deu dinheiro para quase 2 mil políticos, que diz que comprou Deus e todo mundo, que... esculhambou, aliás, tem os ministros aqui, a gente vai falar dos ministros já, né, que ele xinga ministro, tudo que é nome, uma coisa, né, então, se o Joesley não é chefe de quadrilha, ele não sei o que é, chefe de quadrilha, diz a lei, não pode ser beneficiado com as benesses de uma delação premiada, quiçá ultra premiada. Eu sempre tenho dito aqui pra vocês, não confundam Janot, essa é uma opinião minha, Joyce Hasselman, né, aqui cada um dá a sua opinião, né? Não confundam Janot com a turma da Lava Jato. Janot, por muitas vezes, mostrou que tem um DNA que corre aqui de esquerda. Janot era o amiguinho da Dilma que estava lá na Procuradoria, que ainda está na Procuradoria. Janot se antecipou agora porque viu o tsunami chegando, viu que ia ser engolido. As gravações vazariam como vazaram, os trechos estão aí, a gente vai mostrar alguns para vocês. Inclusive, tem algumas gravações que, por ser o caráter sigiloso... Opa, o povo tá narrando futebol aqui do lado, né? Tá alta coisa aqui, hein? Tem um estúdio aqui do lado, minha gente. Se você ouviu o gol, aí, ó. É o golaço aí, ó. Eita! Quem fez gol? Brasil? Brasil 1-0. Brasil 1-0. Muito bem. Na Colômbia. Gol do Janot. Não, Janot tomou gol. Janot, só que não. Então, a atuação do Marcelo Miller, há quanto tempo nós falamos sobre isso? Era pelo menos muito estranho, porque ele sequer cumpriu a quarentena, ele sequer cumpriu o tempo que ele deveria cumprir de afastamento de qualquer trabalho ligado a um escritório de advocacia, por exemplo. Ele não poderia fazer isso. Como é que ele poderia atuar? Eu quero sair da Procuradoria-Geral da República, eu enchi minha paciência desse negócio de ser procurador, que é muito estranho, né? Mas ok. Então agora eu quero atuar no mercado privado. Ok, então, primeiro, ele, por exemplo, pode ser um consultor de uma área de compliance, né, de uma empresa. Ele pode atuar nessas áreas, não atuando no escritório que
negocia acordo de leniência. Não pode. Tá lá no regimento deles, não pode. Então tem uma série de não podes nessa história que foram acontecendo e um por um a gente vinha trazendo pra você. Um por um eu tô dizendo pra você. Um por um a gente tá martelando pra você. E aí, o Rodrigo Janot tem aquela cara, né, de coitadinho, agora ele veio com esse papo, não, porque eu tô com medo, porque, veja, eu acho que eu fui ludibriado, enganado. Desculpa, é impossível, a não ser que fosse um bebê. Porque todos nós sabíamos do que estava acontecendo. Agora, são coisas diferentes. Eu falo da quadrilha da JBS, né? Punir a quadrilha da JBS e tirar as vantagens que essa quadrilha teve não significa esquecer a outra quadrilha que está do outro lado da rua, ali do STF, da Procuradoria. Ainda há que se explicar a conversa do Joesley com o presidente, ainda há que se explicar as malas de dinheiro. Não dá, uma coisa não é excludente da outra, minha gente. E é por isso que eu disse aqui na editorial. Não podemos permitir que tentem dar o mesmo golpe que querem dar na Castelo de Areia, anulando as provas. O que a gente está dizendo aqui, o que eu estou dizendo, eu, Joyce Hasselman, é anule-se as vantagens, o prêmio dado para o Joesley e sua quadrilha. Mas continue se investigando. Puna quem participou das outras quadrilhas, né? Marcelo Miller tem que ser investigado, se comprovado que ele atuou dentro da Procuradoria para costurar um acordo ilegal, ele tem que ser preso. Já tem um procurador preso, inclusive. E o Janot, me desculpe, Janot, não dá para acreditar que você não sabia, a não ser que você morasse em outro planeta. Como diria minha avó, quem faz um cesto faz um cento. O Janot vinha tentando, não é de hoje, Felipe, Joyce, acusar o Supremo, aliás, como muita gente, de ser o inimigo do Ministério Público, porque o Supremo entrou nessa onda de que, da tese punitivista, o Estado brasileiro pune muito, precisa soltar todo mundo, etc, etc. Nisso, o Janot falou, opa, tá aí o senhor Joesley, que pode fazer o matar tudo numa paulada só. O que é? Ganhar projeção para virar candidato ao governo de Minas Gerais, que essa é a meta do Janot. Ou Senado, né? As duas coisas ele está cogitando. Fulminar os ministros do Supremo, que na cabeça dele soltam muito. Por isso que ele mandou o Joesley gravar o Zé Eduardo Martins Cardoso, ex-ministro da Justiça, querendo saber se tinha Gilmar. O Gilmar acaba de dar uma declaração em Paris chamando o Rodrigo Janot de demente. Delinquente. Né? Delinquente. Esse estado demencial em que ele se meteu tem a ver com a postura política dele, que ele não quer afundar saindo da Procuradoria-Geral. Tem mais. Acabar com a febre do Supremo de soltar todo mundo, colocando num saco onde estão criminosos ministros do Supremo que de criminosos não tem nada. Vamos colocar aqui o áudio no ar. Eu publiquei um pouco mais cedo lá na minha fanpage, ele citando aí como é que poderia usar o Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça, na verdade o grande advogado de Dilma Rousseff no governo, ponto, né? Ele só tinha o cargo de ministro da Justiça, mas como é que ele poderia usar o Zé Eduardo para colocar os ministros do STF no bolso? Solta, Reginaldo. E o Zé vai entregar pra mim, isso aqui que é o seguinte, com o Zé, isso aqui que nós temos que fazer com o Zé, na miúda, pra mim, não tem que falar mais nada com o Zé. Eu queria combinar com você o seguinte, eu vou ligar pro Zé, eu direto, falar, Zé, vem aqui, vem. Ô Zé, é o seguinte, você precisa trabalhar conosco. Ô Zé, nós precisamos organizar o Supremo, velho. Quem nós temos no Supremo? Isso, e aí semana que vem eu vou chamar o Zé e falar, Zé, não tem que organizar o Supremo, velho. A única chance de nós termos de sobreviver é isso. Você tem quem? A, B, C, D, F, tá. Como é cada um? O A é isso, o B é isso, o D. Lógico, tá? O A é isso, o B é isso. Qual a influência que você tem nesse? Esse filho da puta, como é que é? Como é que nós grampei? Como é que nós... Você vai entregar tudo. Gente, vocês estão entendendo? Aqui tem o fato, que é isso que está aqui, o Joesley, né, querendo conversar com o Zé Eduardo Cardoso. Estão me perguntando quem é o Zé. O José Eduardo Cardoso, né, que foi o ministro da Justiça da Dilma Rousseff. Mas tem o que há por trás dos fatos.
o Joesley Batista deixa muito claro a intimidade que tem com o governo do PT, com o governo da Dilma, com o ministro da Dilma. Vocês prestaram atenção? Ele diz assim, Zé, como é que a gente faz para grampear ministro? Ele escancara a intimidade que a gente está dizendo aqui há muito tempo. Quem que abriu a porta do BNDES para o Joesley JBS? PT, Lula, Dilma. As contas que envolviam Lula e Dilma ficou dito pelo não dito. Se investigou uma parte só do que foi dito, o resto ficou ali. O Joesley Batista tinha uma relação íntima com o PT, unha e carne, a ponto de dizer, vamos lá falar com o Zé, o meu amigão, parece que está falando com alguém que joga pelada com ele no final de semana, que vai tomar um chopinho no boteco da esquina. Vamos falar com o Zé para saber como é que a gente põe os ministros no bolso, como é que a gente grampeia e quantos a gente tem. Peraí, se isso não é uma intimidade carnal, o que é, Felipe? Não, mostra intimidade, mostra que talvez ele saiba, né? Mas não é muito conclusivo, né? De podres ali, tanto do José Eduardo Cardoso como de ministros do STF. Agora, o que a gente tem de distinguir nesse áudio, porque vai tudo sendo vazado aí e fica todo um grande susto sobre o grau da conversa, é o seguinte, tem um sujeito que ia fechar a delação e ele estava tentando entregar o maior número de pessoas envolvidas em esquemas, em jogo sujo. Então, assim, ele articular essa delação, pensar quem ele poderia entregar ou não, isso ali é do jogo da delação. Então, assim, não há nenhum crime nisso. Porque tem muito áudio dele falando, você grava fulano, eu gravo Beltrano e tal. E foi assim que foi fechada a delação pro bandido Joesley, que recebeu bilhões de reais durante o governo do PT, sem dúvida tinha alguma intimidade ali com aquele pessoal, principalmente, talvez como o Guido Mantega, que é o que ele entregou como sendo o operador do BNDES. Mas é isso, preciso distinguir essas coisas, porque essa articulação é normal e a gente tem que ver qual é o crime, quais são os fatos que vão fazer, talvez, com que a delação da JBS seja cancelada. E, no caso, o Janot chamou mais atenção para a atuação do procurador Marcelo Miller enquanto estava ainda na PGR, o que é gravíssimo. Nós chamamos a atenção aqui, mostramos que você, espectador, ouvinte, não precisa assumir o lado do Joesley, o lado do Janot. Tinha erro para tudo que é lado, tinha razão para desconfiança de tudo que é lado. Agora, tinha muita coisa que não era conclusiva ainda. E ainda, soltando todos esses áudios, ainda tem coisa que não é conclusiva, mas que se faz, obviamente, todo um carnaval político em cima disso. E a gente vai ver isso agora no Congresso, em função do enfraquecimento, parece, da segunda denúncia, se o Janot vier a fazer contra o presidente Michel Temer, porque parece que essa articulação para gravar o presidente já vinha contaminada da raiz, porque o Marcelo Miller teria orientado o Joesley a fazer isso, mas nada disso apaga aquilo que o presidente disse na gravação, nada disso apaga aquilo que o Aécio Neves disse na gravação, nada disso apaga a indecência deles que todos nós ouvimos, que todos nós noticiamos. Então essas coisas precisam ser distinguidas e a gente precisa observar bem a atuação de cada um, inclusive dos ministros do STF, porque isso pode acabar no plenário do STF para eles decidirem se vão invalidar todas as provas ou se vão só tirar os benefícios do Joesley Batista e manter as provas. Tudo isso precisa ser observado a partir de agora. O que é que o Joesley Batista acha, Reginaldo, sobre prisão? Conta pra gente, Reginaldo. Arquivo prisão. Solta aí pra gente ouvir. Solta aí, Reginaldo. Eu vou contar pra você como o Joesley Batista zomba da justiça. Ele tinha a certeza, a garantia da impunidade. Não achou não, Reginaldo? Enquanto não acha, Joyce, não achou, eu queria sugerir o nome pra esse filme bizarro que a gente está vendo. Se chama Joesley Vai às Compras. E quem fez a lista de compras para ele? Janot. Olha, o que é? É a minha tese que eu falo o tempo todo. Delação premiada à la carte. Tá aqui tais nomes. Se você me trouxer tais e tais, você ganha tais benefícios. Se você não trouxer, me arruma um peixe maior que a gente negocia. O que o Joesley fez? Pegou o gravador e foi às compras. Pressionado pelo Janot, ele vai às compras e vai tentando em qualquer mercado. Foi no mercadinho do Zé Eduardo Martins Cardoso para ver se comprava informações de 4 ministros do STF. E foi indo. Quem tá por trás disso? O Janot. O Janot é o culpado. São 6h30, estouramos aqui mais do que devíamos do bloco. Um rápido intervalo, a gente volta já.
Estamos de volta ao vivo, são 6h33. Hoje a gente inverteu a ordem do jornal aqui, porque o assunto JBS, Janot, delação, o escambau, está dominando o noticiário. E vamos aos ouvintes, Reginaldo, uma pausa rápida para o ouvinte aqui dos Pingos nos Is. Fabiano de Pirituba, todo problema, milhões do GEDEL, todo problema da JBS, todo problema do Brasil, desemprego, todo problema do Brasil, no geral, é porque o Brasil não tem justiça. A SDF é uma quadrilha que nos envergonha. Só isso. Abraço. Aqui é a Verônica. Outro dia eu disse que o Janot disse que enquanto houvesse bambu, haveria flecha. E eu disse que não adianta ter flecha se você não tem mira. Pois bem, ele mirou no próprio pé. E agora, Janot? É o Michel de São Paulo. E agora? A Lava Jato acabou? Porque é como se fosse uma guerra. Quando um fronte vai embora, o fronte de Brasília foi, o próximo é o de Curitiba. Lembrando que semana que vem a gente tem depoimento do Lula. Eu acho que a Lava Jato tá indo pro vinagre. Muito bem, nosso ouvinte aí, olha, dá uma espiadinha no editorial, no comecinho, em que eu falo aqui dos riscos, né, da questão da Lava Jato. Não se deve misturar Janot com a Lava Jato. Não interessa se a Janot, pegue qualquer pessoa que seja, o Zé das Couves. O Zé das Couves está no Ministério Público, está comandando isso ou aquilo e fez uma lambança, cometeu uma arbitrariedade ou mesmo um crime, como tudo indica que cometeu o Marcelo Miller. Essa pessoa tem que ser punida, afastada, investigada. Não se deve misturar a figura com a instituição. A instituição Ministério Público precisa ser apoiada. A instituição Lava Jato, e a Lava Jato se tornou uma instituição, tem que ser apoiada. O Janot, como disse a nossa ouvinte aí, errou feio, mirou, sei lá onde, acertou no próprio pé. Eu já expliquei por que isso aconteceu, há bastante tempo estou falando sobre isso, mas a Lava Jato precisa ser preservada e as provas precisam ser preservadas. A investigação tem que seguir. A gente tem que saber para quem era tal mala de dinheiro do Rocha Loures, né? E a mala de dinheiro do Oeste, aquela história tem que ser bem investigada, não pode ficar o dito pelo não dito. Aliás, o Janot se manifestou. Não é, Reginaldo? Olha só, o Procurador-Geral da República comentou hoje a coletiva sobre a revisão do acordo de delação da JBS. E ele disse que não agiu por coragem, mas por medo. Solta, Reginaldo. E ontem foi um dos dias mais tensos e dos maiores desafios desse período. Alguém disse para mim, você realmente é um homem de muita coragem. Aí eu parei, pensei e falei, será que eu sou um cara de coragem mesmo? Cheguei à conclusão que eu não tenho coragem alguma. Na verdade, o que eu tenho é medo. E o medo nos faz alerta. E medo de quê? Medo de errar muito e medo de decepcionar a minha instituição. Já decepcionou, né, Janot? Vai lá, Felipe. O Janot, ele se antecipou aí ao possível vazamento, né, como você estava falando, e falou que pode ser revista a delação. Evidentemente, se aquilo vazasse antes de ter uma opinião pública dele a respeito disso, mostrando que ele realmente viu que o ex-procurador pode ter atuado enquanto estava na PGR, se isso tudo fosse à tona, ele seria mais criticado ainda, mais demonizado ainda. Então, ele se antecipou, mas ao mesmo tempo, a prova surgiu. E ele fez o que ele tinha de fazer. Pode ter sido pelo motivo errado, de se antecipar ao vazamento e ficar mal na fita? Pode ter sido pelo motivo certo, de que apareceu a prova, tô vindo aqui a público dizer. Pode também. Então é um pouco de ilação a gente ficar tentando avaliar qual é o motivo que levou o Janot a fazer isso, porque a prova surgiu agora de fato. Mesmo que ele possa saber, ter sabido antes, então tudo isso as pessoas tentando imaginar o que pode ter acontecido. Então a gente precisa se ancorar nos fatos, e os fatos são esses. Surgiu agora essa prova, e ela pode causar ou não o cancelamento da delação da JBS. Nós temos que lembrar que algumas das informações das gravações estão nas mãos aí da turma, tanto da PGR quanto do próprio Supremo, desde junho ou julho, né? Então, isso já é de conhecimento há bastante tempo. Já é de conhecimento há bastante tempo. A questão é que agora estava na boca do gol para vazar como vazou. A gente está pegando os pedacinhos, pinçando os pedaços. Provavelmente o sigilo de boa parte vai ser retirada. Parte pode ser destruída
E isso é uma coisa absurda, porque envolve gravação com advogado, aí tem aquela coisa do sigilo profissional, mesmo que seja com bandido, e não interessa se o bandido está querendo explodir o nosso país ou assaltar os cofres públicos, tem o tal do sigilo, né, que o bandido pode conversar com o advogado. Então, isso aí deve cair nas mãos do Supremo. Provavelmente é o Supremo Pleno que vai decidir. Acredito que o Fachin não vai querer decidir sobre isso sozinho, né? Ainda mais no meio dessa ebulição toda. Eu acho que não está claro, desde o episódio da gravação do Michel Temer, quanto esses nomes que aparecem agora, a gravação desses nomes, a gente tem que saber, como a gente diz no jornalismo, quem foi o pauteiro. Esse é o grande eixo da questão. A minha teoria, como quem cobre, o fato de eu trabalhar 37 anos na mesma área não me torna dono da verdade. Mas a minha experiência diz que essa delação premiada à la carte, volto a falar meu termo, que fez o Joesley ir às compras, tem um pauteiro. A pergunta que eu faço é: esse pauteiro foi o Marcelo Miller, o procurador vendido? Se foi, isso vai anular as provas, vez que não pode, ele né? teria dado dicas a partir do próprio cara que paga ele, que é o Joesley? Uma informação importante, caiu o sigilo. Acabou de cair o sigilo das gravações, tá? O Luiz Edson Fachin mandou derrubar o sigilo, são cerca de 4 horas de duração aí de gravações, quer dizer, se não tiver mais, né? Porque cada hora tá aparecendo coisa nova, então... que bom pra gente, pro público, né? A gente vai saber... Pros jornalistas, porque a gente vai ver de fato qual é o conteúdo que tem aí. Agora, Tonholi, você sabe que essa sua tese é uma hipótese, né? Você está lançando uma hipótese de que o Janot esteja por trás e tal. Não tem um fato, não tem uma gravação, pelo menos ainda não apareceu, que prove que o Janot estivesse, né? Orientando o Joesley a fazer alguma coisa por meio do Marcelo Miller. O Ministério Público faz relações premiadas à la carte há muitos anos. Mas tudo isso é uma hipótese. Não uma prática, Felipe. Não tem como provar que o Janot está por trás disso. Uma hipótese... Eu estou aqui defendendo o fato. O fato é que eles já fizeram isso. Você tem toda a liberdade, faz muito bem, de levantar hipóteses. Como jornalista, com base na minha experiência, eu sei que procurador da República e promotor faz delação premiada à la carte e pede: indique esse que vale mais, indique esse que vale menos. Sim, mas a gente e eles não negociam, tem aqui... inclusive... Eu não tô falando porque um passarinho me disse, eu tô falando porque eu vi isso. Não, vamos lembrar o caso do Eduardo Cunha. Sim, mas a gente, no caso específico, não tem a prova disso. Eu só tô dizendo que é uma hipótese sua, que vale a pena ser levantada. Não é uma hipótese, é uma suspeita, é bem diferente. Não, sim, hipótese, suspeita baseada em coisas que eu já vi por muito tempo. Eu tenho certeza, Felipe, de que tudo o que o Joesley fez foi comandado por um pauteiro. E eu quero saber, a opinião pública quer saber, quem é esse pauteiro que manda ele gravar. O pauteiro é o procurador que ele comprou? Ou o pauteiro é o Janot porque quer ferrar o Supremo? Então, e a gente tudo isso tem de ser averiguado, concordo plenamente com você em relação a isso, de que as coisas precisam ser apuradas e tal. Aqui é que eu faço análise baseado naqueles elementos que já são tornados públicos, já são disponíveis, e distingo aquilo que é o fato e aquilo que é uma desconfiança, uma hipótese, uma tese. Porque senão fica todo mundo, eu vejo aqui no chat as pessoas, tá defendendo fulano, tá atacando Beltrano e tal. Bom, os fatos são esses, você tire a conclusão que você quiser, mas a gente precisa colocar os pingos nos is, ver as nuances das questões. O Janot, de fato, fez um acordo que era ruim. Eu acho que o acordo devia ter sido melhor negociado. Agora, uma vez que ele foi feito, uma vez que a delação avançou, surgiram provas, surgiram investigações, surgiram vários fatos que confirmaram que aqueles envolvidos mereciam denúncias ou mereciam inquéritos para investigá-los. Isso não pode ser apagado. E a gente tem de ver aí o que são os elementos que já estão disponíveis e aquilo que a gente precisa observar com base sempre em ceticismo, em desconfiança. Eu tenho maior ceticismo contra o Janot, porque eu sei como eles operam. Claro, agora, o fato de eu cobrir essa área há tanto tempo me ensinou algo. Poucos jornalistas atacam o Ministério Público porque a maioria vive de informação que o Ministério Público vaza. Agora eu tô atacando o Ministério Público por quê? Você tá atacando o Janot, não por quê? Por quê? Porque eu não dependo de informação desses caras. Tô nem aí. Pra mim é tudo delação premiada à la carte.
E esse cara tem que provar quem fez a lista de compras. Não confundo com a Lava Jato. Eu tô falando nesse episódio específico. Eu quero o autor da lista de compras e quem mandou o Joesley fazer a lista de compras. Eu só quero dar uma informação aqui que é pública, né? Mas só para lembrar e para corroborar o que o Tonholi está falando, que numa entrevista recente, eu acho que foi até a Folha de São Paulo, o Janot disse que para haver um fechamento, né, do acordo de delação com o Eduardo Cunha, ele tinha que entregar alguém maior do que ele. Não fosse maior do que ele, não podia fechar. Quem seria maior do que ele? Então, era uma negociação. Vai buscar. Entrega o peixe grande, né? Porque o peixe pequeno, ou o peixe médio, ou o peixe menor que você, como ele era o presidente da Câmara dos Deputados, quer dizer, tá entre o segundo e o terceiro maior nome, o segundo, porque na verdade ele é o vice, né? Mas isso não é um procedimento comum em qualquer delação, assim, você analisar se o delator vai entregar algo suficiente para que ele mereça os benefícios da delação, ou se ele vai entregar só peixe pequeno e tal, que não faça com que um peixe grande como ele mereça ter uma pena menor. Exatamente, isso Felipe. Parece ser a lógica da delação premiada. Aí se ele tem peixe pequeno, o cara fala, me pega esses. E ele vai atrás fazer compras. O que é isso? Não, delação premiada à la carte. Não, sim, se isso acontece. O que a gente não tem é a prova de que isso aconteceu nesse caso específico. Você tem os áudios do Joesley falando, vou gravar fulano, vou gravar Beltrano, mas não tem ele dizendo que o Janot me passou essa lista. Tem ele falando de várias pessoas de vários partidos, inclusive. Alguém passou a lista, Eduardo Cardoso ligado ao PT. Então você tem gente ligada ao PT, você tem gente ligada ao PMDB, Michel Temer, gente ligada ao PSDB, Aécio Neves. Mas aí tem a informação que precisa ser investigada e apurada de que o Miller orientou. O Miller não era só o braço direito do Janot, repito, era amigo do Janot, amigo, parceiros. Tá? Então, ou o Miller realmente enganou o Janot de um jeito absurdo, surreal, e o Janot, né, foi um bobinho na história, ou tem caroço nesse angu. O fato é que tem muita coisa para ser investigada e essa turma toda vai ter que ser passada a limpo, e o Joesley acha que não vai pra cadeia, não é, Reginaldo? Solta aí o Joesley safadão. Tem uns barulhos aí, ó. Chama de barulho. Tem uns barulhos aí, ó. Deixa eu deixar claro aqui, ó. Eu não vou ser preso, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser preso. Pronto, já barbariza assim. Não, mas não estão falando disso. Não, mas eu estou falando. Vocês não estão falando, mas eu estou falando. Quer fazer questão? Vocês não estão falando, mas eu estou falando. É o seguinte, ó. Não tem, não é, não vamos. Sim, não tem nenhuma chance disso acontecer. Aí, nenhuma chance disso acontecer? Não tem. Nenhuma. Eu estou pronto aqui para falar. Alguém quer saber uma pergunta? Isso, assim, eu não estou constrangido, viu? A gente sabe que você não está constrangido, Joesley. Você sabe que eu tenho uma garrafa de champanhe, um Dom Perignon, guardado, safrado, que eu que paguei, tá, Lula? Não foi, né, igual você que bebe nas costas do povo, não. Que está guardado para quando o Lula for preso. Eu já disse isso nos meus vídeos, que eu vou comemorar em frente à delegacia, da 13ª lá em Curitiba, se ele tiver, né, se ele for levado lá para a Polícia Federal. E eu vou comprar outra, Joesley, pra tomar quando você for preso. Mas pelo menos um diazinho eu quero te ver atrás das grades. Você vai fazer um churrasquinho, friboi? Churrascão, sem friboi. Na minha casa não entra nada de friboi. Eu faço questão. Eu chamo vocês pra churrascada, entendeu? Porque pelo menos um dia você tem que amargar uma cana, debochando da justiça. É alguém que trata o ministro da Justiça do PT, da Dilma, como se fosse o amigo da pelada da sexta-feira. Aí a gente pode esperar tudo mesmo. Então, de um bandido como o Joesley, a gente espera um monte de indecências, né? Mesmo, nessas conversas gravadas, conversas íntimas que o sujeito não sabe, esqueceu o gravador ligado, né? E aí só entregou depois pra PGR, porque a PF tinha descoberto, quase que eu dou uma de Lula e Dilma aqui, descoberto novos áudios. Então você espera tudo dele, há momentos pornográficos, inclusive, não sei se a gente vai poder colocar aqui no ar. Vamos, Datice? Antes do comercial, Reginaldo. Querendo usar, inclusive, alguém pra transar com gente de dentro do poder, pra conseguir informação, conseguir avançar. Tem de tudo ali, né? Ele vai ter que se explicar com a mulher, viu? Com a bonitona lá. Solta aí, Reginaldo. Eu sei que a Tice bateu. Você sabe que chegou uma hora que ela sublimou, né? Ela desistiu. Ela tinha na cabeça dela que não, um casamento é o seguinte, marido e mulher é uma coisa só, sabe? Todo mundo sabe de tudo. Hoje, ela nem pergunta. Porque a gente pergunta já faz, mas assim, pior que eu tô animadíssimo, né?
Você sabe, eu tô pra comer, eu vou comer 2 velhas. Eu ando. Rapaz, engraçado, eu ando invocado de comer umas velhas por aí. Velha? Tem um menor que anda. Não. Acho que eu vou comer umas 2 velhinhas. Engraçado. Ô, produção, cadê o pi no meio dessa... Que isso, produção? Isso É o Joesley falando que quer comer 2 velhas? Não fala esse negócio, esse é um programa de respeito. Ô, Tiziane, esse negócio de chifre é uma coisa que te botaram na cabeça. Ô, Tiziane, esse negócio de chifre foi algo que te botaram na cabeça, viu? Meu Deus do céu! Minha gente, eu achei que tinha o pi nesse negócio. Eu achei que tinha o pi nesse negócio. Friboi. Que isso, chifre friboi, que barbaridade. Eu acho que a Tiziana vai ficar zangada, viu? A bonitona vai ficar zangada. Que barbaridade, o que prova que essa é uma criatura deplorável em todos os sentidos, né, minha gente? Intervalo, Reginaldo. A gente volta já com o destaque do Felipe. Estamos de volta, ao vivo, minha gente. São 6h51. Não esqueça, tem esticadinha já a partir das 7. E agora o tempo é seu, Felipe. Vai lá. O destaque é o seguinte: muito mais importante que o pronunciamento do Rodrigo Janot na segunda-feira foi o depoimento de Marcelo Debrecht ao juiz Sérgio Moro. O possível cancelamento da delação da JBS ofuscou no noticiário a confirmação de Marcelo Amor de que pagou pelo terreno que seria a sede do Instituto Lula. O ex-presidente da Odebrecht apresentou documentos com anotações de como seria feito o pagamento aos vendedores do imóvel. 6 milhões por dentro e 4 milhões por fora. Marcelo contou que José Carlos Bonlai foi o primeiro a procurá-lo para falar do imóvel escolhido pelo advogado Roberto Teixeira, também amigo pessoal de Lula. Depois o assunto foi tratado com Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e com Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, atualmente preso, que foi o principal interlocutor de Marcelo no governo Lula até 2011. Lula sabia, disse também o ex-presidente da Odebrecht, referindo-se à planilha italiana mantida pelo Departamento de Propina da empreiteira e administrada por Palocci. Nessa italiana é que estava sob conta amigo, com recursos de propina destinados a ele mesmo. Lula, o amigo do pai de Marcelo, Emílio Odebrecht. Marcelo avisou a Bonlai e Palocci que descontaria o valor da compra do Instituto Lula da conta amigo e eles concordaram. Isso confirma a suspeita de que Bonlai era o administrador particular da fortuna clandestina de Lula e de seus filhos. Marcelo Odebrecht afirmou que ordenou todos os pagamentos das planilhas italiana e pós-Itália, essa última administrada por Guido Mantega, ex-ministro de Lula e Dilma, que fechou acordo com o procurador Ivan Marques para evitar ser preso durante as investigações. Segundo Marcelo Odebrecht, a conta amigo recebeu entre 35 e 40 milhões de reais da Odebrecht, dos quais 9 milhões foram retirados em espécie e entregues a Lula pelo assessor de Palocci, Branislav Contic, o Brani. Calcula-se, com base nessas planilhas de propina, que o programa B, que era como chamava ali a atuação do Branislav Contic, entregou um total de 13 milhões de reais a Lula. Para a alegria do governo de Michel Temer, o pronunciamento do Janot enfraqueceu politicamente a próxima denúncia contra o presidente, mas todos esses envolvidos no caso do qual a gente estava falando, incluindo ministros do STF, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, serão apenas figurantes ou notas de rodapé na história político-criminal brasileira, quando Moro condenar pela segunda vez o comandante máximo do propinoduto nacional, Lula. É isso aí, minha gente. Essa gente passa, né? Temer passa e o Brasil fica, né? Então, essa gente toda vai passar. Vai passar Janot, vai passar Michel Temer, vai passar Gedel, que já tem sapatada para ele, né? Mas o Brasil fica, então, de olho nessa gente e proteção à Lava Jato de verdade. Mais um intervalo, não é, Reginaldo? A gente volta já. Estamos de volta, ao vivo. Ô, Reginaldo, você cortou nosso Marcelo Matos aqui, Reginaldo. Você não dá ponto isso aí não, né, meu filho? Gente, tem esticadinha já, mas antes chegou aquela hora. A sapatada da Joyce. Tá na cara dele.
Ê, tristeza, hein, minha gente? Quando a gente fala de política brasileira, cada armário que a gente abre é um susto diferente. Pois bem, hoje o Gedel Vieira Lima, aquele que já teve no governo de Dilma, aquele que já teve no governo de Temer, foi pego com a boca na botija numa operação chamada Tesouro Perdido. E se você está me acompanhando pela internet, está vendo caixas e mais caixas, malas e mais malas de dinheiro, notas de 100 e 50 reais, saiba que essa grana toda estava no apartamento de um amigão do Gedel Vieira Lima, que emprestou o apartamento para ele, pelo menos foi essa a argumentação, com um pedido para que ele pudesse guardar coisas do pai falecido. Dá uma olhada no tesouro. Até agora, a polícia contou, a Polícia Federal, 22 milhões e meio de reais e não parou de contar ainda. Gedel Vieira Lima é aquele que foi preso na Operação Cui Bono, que foi deflagrada em janeiro deste ano e que teve como alvo aí o ministro, que era do Temer. Mas o caso foi do governo Dilma. Então você vê que ele é ministro corrupto para toda obra, pau para toda obra. Aquele caso que apurava fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica. Ele foi vice-presidente, o ministro, da área de pessoa jurídica e abria a carteira aí da Caixa Econômica para os amigos do PT. Gedel Vieira Lima, que não se emenda, que está em prisão domiciliar, e vamos ver se agora volta, né? De mala e cuia, pra cadeia, não é? Porque 22 milhões e meio, a polícia não terminou de contar ainda, ó. 22 milhões e meio de sapatadas pra você, Gedel Vieira Lima. Ê, malandro, hein? Esse homem não vale nada. O pessoal tá dizendo 22 milhões, gente, 22 milhões. É o que o povo contou até agora da Polícia Federal. É dinheiro, hein, Felipe? Eu vou a piada te falar. que já tá rolando é que a mala de propina do Rodrigo Rocha Luz, que tinha 500 mil reais, parecia uma necessaire perto desse apartamento cheio de dinheiro aí do Gedel. E, aliás, os blogs petistas, sites petistas estão só dizendo que ele é ex-ministro do Temer, mas ele é ex-ministro do Lula, ex-ministro da Dilma e atuou na Caixa e ganhou essa fortuna, aparentemente, enquanto era ministro da Dilma, né? Ela que nomeou ele lá para aquele cargo e que estava na cota ali do Temer também. Então, os dois são responsáveis pela indicação política do Gedel para atuar naquela Orcrim, organização criminosa, da qual participava também Eduardo Cunha. É isso aí, minha gente, emendando aqui pra esticadinha de os pingos nos is, a hora é agora. Likes, likes, likes. Eu quero ver se vocês estão rápidos no gatilho, hein? Emendando aqui. Simbora, Tonholi. Vamos nessa. Vamos com tudo. Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Rede Jovem Pan. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Rapidinho assim, Reginaldo. Você não dá sossego, hein? É assim, um negócio atrás do outro, e vai, trabalha, 10 chibatadas no lombo. Eu vou te falar, Reginaldo. Vou te falar. Vamos falar um pouquinho mais. Chibatada e sapatada. Vamos falar um pouquinho mais do Gedel, gente, que ele merece, né? Sim. Porque ele foi preso sendo ministro do Temer, por maracutaia que fez no governo da Dilma, ele que é herança do Lula. Então, ele é pau pra toda a obra da corrupção. E não foi ele que chorou na frente do Moro? Foi, né? Que ele saiu nas lágrimas. Chorou depois. E me perdoa. Minha mãe chama isso de lágrima de crocodilo. Que tem, eu não sei se é lenda urbana ou não, que diz que o crocodilo come o filhote e depois chora. Não sei, nunca vi, né? Mas minha mãe chama de lágrima de crocodilo. Então ele foi lá, fez aquele chororô na frente do Moro, né? Pra tentar sensibilizar as pessoas. E olha só, gente, ele tá em casa, mas vai voltar pra cadeia, não é possível, né? Tava lá guardando os documentos do papai. Milhões e milhões em uma mala. É brincadeira. Vamos lembrar, né? O Gedel foi preso por obstrução de justiça porque pediram pra ele que ligasse por 29 vezes para Raquel, a mulher do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, que é o doleiro do Eduardo Cunha, entre outros, e ele fez isso. A missão do Gedel era fazer com que o Lúcio Bolonha Funaro não fizesse sua delação premiada, que aliás está sendo feita. Agora, é óbvio que ele deve ter recebido por isso. Talvez boa parte desses 22 milhões e meio seja um pagamento por serviços prestados contra a Lava Jato. Aliás, eu não tenho dúvida. E aí, Felipe?
Gedel Vieira Lima, Lula, Dilma, Temer. Eu quero lembrar aqui que ele era o intermediário do presidente Michel Temer com o Joesley Batista da JBS antes do Temer indicar para o Joesley, segundo o áudio daquela gravação, e aquela gravação existiu, aquelas coisas foram faladas. O Rodrigo Rocha Loures, né, foi indicado pelo Temer para substituir o Gedel Vieira Lima nessa intermediação de ambos. Então, a Polícia Federal, ao encontrar todas essas malas de dinheiro, deu uma arranhada, mesmo que seja de leve, nessa festa do governo com o pronunciamento do Janot do possível cancelamento da delação premiada da JBS. Os governistas estão tentando dissociar as duas coisas, dizendo, inclusive, é muito engraçado, porque os petistas ficam empurrando o Gedel para o governo do Temer e o governo do Temer fica empurrando o Gedel para o governo da Dilma, dizendo que essas malas de dinheiro foram conseguidas no governo da Dilma, como se o Temer não tivesse nada a ver com isso, mas o Gedel sempre foi um braço direito do Michel Temer e é preciso se apurar também essas conexões. Minha gente, vocês estão devagar hoje aí no chat, hein? Cadê os likes aqui nesse programa? 1000 likes é pouco demais pra cá, entendeu? A gente gosta, não é tipo o Gedel, a gente quer milhões, mas de likes, tá, gente? Não é esse bando de sem vergonha. É impressionante, né? Vai faltar cadeia pra tanto malandro na política brasileira. Bom, a gente comentou en passant no bloco passado, sei lá, segundo, terceiro bloco, sobre os políticos que comemoram o enfraquecimento do Rodrigo Janot. É claro que a segunda denúncia contra o Michel Temer vai chegar mais fraca. Já se esperava que ela não fosse uma denúncia, né, tão impactante como a primeira, porque a primeira tinha a questão dos áudios, aqueles áudios indecentes, daquela conversa com o Joesley e o presidente da República. Mas agora a politicaiada está comemorando. Eu acho que eles estão comemorando cedo demais, né? Por quê? Porque nós temos aí uma nova procuradora que está chegando. Eu prefiro dar a ela o benefício da dúvida, né? Acho um pouco provável que ela rasgue a biografia, né? Que coloque a biografia dela no lixo. Tem muita informação ainda que vai acontecer, que vai ser mostrada, apurada, escancarada durante a gestão de Raquel Dodge. E tem também uma lava-jato, repito, em Curitiba. Tem um braço da Lava Jato aqui em São Paulo, tem braço da Lava Jato em Brasília, tem braço da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então não dá pra gente dizer que essa figura vai simplesmente porque o Janot fez as lambanças que fez, que a Lava Jato vai ser jogada no lixo. O povo não vai deixar. Eu acho que a única coisa que é capaz de fazer o povo hoje tirar, né, o seu traseiro do sofá e ir pra rua é a Lava Jato. Né? Se tentarem de fato melar a Lava Jato, cruzar o caminho da Lava Jato, vão encontrar o povo brasileiro nas ruas. Eu não tenho a menor dúvida que um ataque à Lava Jato de verdade, não confunda a Lava Jato com o Janot, um ataque à Lava Jato de verdade, porque eles tentaram muito e o povo sempre se rebelou. Ainda que seja nas redes sociais, mandando 1 milhão de e-mails para deputado, senador, eles tentaram atacar a Lava Jato em tudo. No Congresso, dentro do governo, fora do governo, governo da Dilma, governo do Lula, governo do Temer. Então, eles estão há muito tempo, né, tentando armar contra a Lava Jato, e ainda tem o golpe lá no STF, que é a questão da revisão da prisão em segunda instância, que pode acontecer ou não. A Rosa Weber parece que vai mudar o entendimento dela em relação a isso e pode salvar o peixe da Lava Jato. Então o Brasil não vai deixar não, acho muito pouco provável que isso aconteça. Aliás, Joyce, você tem notícia que acaba de sair aqui, o ministro Luiz Edson Fachin do STF homologou agora há pouco o acordo de delação premiada do operador financeiro Lúcio Bolonha Funaro, de quem acabamos de falar. O acordo entre Funaro e a Procuradoria-Geral da República foi assinado no mês passado e o caso foi remetido ao STF, porque o operador financeiro citou nos depoimentos os nomes de pessoas com foro privilegiado, entre os quais o nome do presidente Michel Temer. Funaro é apontado pelos investigadores da Operação Lava Jato como operador de propinas do deputado cassado Eduardo Cunha desde o ano passado. O conteúdo da colaboração, porém, ainda está sob segredo de justiça. Tá narrando o jogo, pô. Gol! Gol do Fachin. O Fachin já estava para homologar essa delação do Lúcio Funaro. É bom que ele tenha feito isso agora para arranhar um pouquinho mais também a festa do governo de Michel Temer, depois desse anúncio do possível cancelamento da delação da JBS. Lembrando que a segunda denúncia do Janot contra o Temer, ela viria, segundo todas as informações aí de bastidor, fortalecida pela delação do Lúcio Funaro. Então, ao mesmo tempo que
se perde uma força política de um lado, se ganha de outra, mas a tendência, como a gente conhece a política, é que esse discurso, toda essa suspeição que se criou em relação à delação da JBS, enfraqueça mesmo a denúncia, porque, inclusive, muitos deputados são citados na delação da JBS, então tem todo aquele espírito corporativista ali da Câmara para salvar o presidente também, todo mundo ali, quer dizer, todo mundo não, mas uma parte ali preocupada em salvar a própria pele, também muitos querendo se reeleger em 2018 para manter o foro privilegiado, mas, por outro lado, também há a cobrança ainda da fatura do enterro da primeira denúncia, né? Os partidos do Centrão estavam insatisfeitos porque Michel Temer não pagou muito bem nessa compra de votos, depois não distribuiu cargos suficientes como eles gostariam, eles estavam pressionando o presidente para dar algum ministério do PSDB, que ficou rachado, metade praticamente votou contra o Temer na primeira denúncia. Aí tem aquela história de que o Temer não queria tirar os ministérios porque os tucanos que ocupam os ministérios não foram aqueles que votaram contra ele. Então, o pessoal do Centrão estava mirando muito o Antônio Embaçaí, se recusando já a dialogar com o ministro, querendo que ele fosse demitido, mas o Temer manteve ali o Antônio Embaçaí do PSDB, então tem todo esse atrito. Mas, pela repercussão e tal, a tendência é que esse possível cancelamento da JBS pese mais e enfraqueça a segunda denúncia. Infelizmente, espero que os fatos aí apresentados pelo Janot sejam fortes para pelo menos constranger esse governo. O festerê que teve para comemorar aí a lambança do Janot foi lá na casa do Rodrigo Maia. Aí tinha um monte de deputado, né, dizendo, olha, vai acabar com essa festa, vai acabar com essa festa. Repito uma coisa para vocês, eles querem que tudo se anule, tudo que foi investigado em relação ao que disse o Joesley Batista, ao que disse a turma da JBS. O que eles disseram é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Eles disseram uma série de informações, entregaram alguns documentos, tem coisa que é crível, verossímil, que há provas, e tem coisa que não há prova, que dá para ver que é uma ficção, né? Então, não há essa justificativa aí dos políticos, vai acabar a festa, é melhor não contar com isso. É melhor não contar com isso, porque vai ter muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. Falando em Rodrigo Maia foi às lágrimas. De crocodilo? De crocodilo, né? Ele, que é o presidente da República em exercício, né, assinou hoje o decreto que firma um acordo de recuperação fiscal no estado do Rio de Janeiro. A gente tem um videozinho aí, Andrezão. A gente tem um videozinho, solta o vídeo aqui do Rodrigo Maia chorando. O Rodrigo Maia, para mim, é uma espécie de incógnita, assim, porque as reações dele, a forma com que ele se comporta, a forma com que ele deixou, né, saiu ali de ser um político inexpressivo no Rio de Janeiro e virou presidente da Câmara, e de repente o jeito que ele agiu na denúncia ali com o Temer, ou ele esconde realmente uma verve política que a gente não conhece, ou ele tem alguém que mexe a marionete e faz ele dar os passos, né, e de vez em quando se posicionar aí como um político quase estadista. Ele tentou fazer isso na época da primeira denúncia com o Temer, isso para os lados dele lá, né? Eu nunca confiei muito no Rodrigo Maia. Eu fiz uma entrevista com ele há algum tempo na casa oficial, né, do presidente da Câmara. Sempre descia essa patada no Rodrigo Maia e não, vamos conversar, você tem uma péssima impressão sobre mim, vamos conversar. A impressão não mudou, eu continuo tendo uma péssima impressão sobre o Rodrigo Maia, mas eu digo pra você que ele tem reações assim que pra mim são surpreendentes. Eu não sei se nesse caso do choro, se foi um teatro, se ele voltou às origens, à infância, não sei porquê do chororô, mas não serviu para muita coisa, né? O Rodrigo Maia, para mim, é uma incógnita. É realmente uma coisa estranha de se entender.
Pode ir, Tonhão. Não, pode, por favor. Esse choro, ele pode até ser verídico, realmente fica difícil saber. Acho que o choro mais teatral é do Barack Obama mesmo, assim, aquele que você vê e dá pra ter uma certa certeza. Esse do Rodrigo Maia não dá pra ter, mas ele de fato tem tentado capitanear aí as iniciativas que envolvam o Rio de Janeiro, porque tem o interesse, pelo menos segundo as informações de bastidor na imprensa, de se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro, ou pelo menos reforçar lá a base eleitoral dele, que é lá no meu estado. Ele esteve tentando aparecer junto às negociações para fazer um plano de segurança nacional lá no Rio de Janeiro. Ele também teve por dentro ali das articulações em relação ao carnaval. Marcelo Crivella tinha cortado uma parte do dinheiro para as escolas de samba. Ele também, junto ali do Moreira Franco, tentou contornar essa situação. Agora está aparecendo aí em relação a essa ajuda financeira da União, sempre tentando parecer um bom político para o Rio de Janeiro, tentando conquistar esse pessoal. E, de fato, o Rodrigo Maia sempre foi esse político de bastidor, de negociação para todos os lados. Agora o DEM está mudando de nome, né? Vai se chamar Centro. Eu até escrevi na internet nesse fim de semana que o centro no Brasil normalmente pende para a esquerda, como, aliás, o discurso do Rodrigo Maia na semana passada, na abertura do Congresso do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, em que ele disse que o centro é esse lugar que não abre mão de ideais e princípios e tal, mas é o lugar do diálogo com o PCdoB, diálogo com o PT, e só citou esses dois exemplos à esquerda, né? Porque à direita o pessoal não gosta de dialogar muito não, e já tem ali um movimento do pessoal mais de centro-direita, mais à direita no partido, contra essa nova nomeação, como o Onyx Lorenzoni e vários outros, mostrando que o mundo está virando um pouco mais para a direita, inclusive depois de todos esses assaltos às estatais no Brasil, para uma direita mais liberal, e o DEM está lá tentando fazer esse chamego, se chamando de centro, para acolher socialistas do PSB, para aumentar o número de parlamentares do partido, e também talvez para atrair João Dória, ou o próprio Joaquim Barbosa, que tem uma visão mais à esquerda, né? O Rodrigo Maia esteve no Espírito Santo e falou com o governador Paulo Artung, que já foi escolhido pelo Joaquim Barbosa como seu potencial vice. Então ele está sempre tentando negociar de todos os lados para ver o que é melhor para ele, né? Olha, Joyce, político que chora não me toca o coração. Eu fiz, na época do Morning Show, um levantamento dos choros do Lula, e eu provei por fotos que ele só chora pelo olho esquerdo. Ele só chora pelo olho esquerdo, inclusive no enterro da Dona Marisa. E, aliás, o homem que chora por um olho só é um dos personagens do Nelson Rodrigues. Agora, a gente tem na crônica de políticos a ideia de que o choro ele é mais ensaiado do que propriamente natural, né? Talvez o choro mais famoso da história política foi um choro que o presidente Nixon fez numa entrevista ao jornalista David Frost, e quem assistiu a esse choro foi um professor do Nixon, de quando ele estava no colegial, e esse professor, quando viu o choro, falou: "Eis o meu melhor ator". A gente sabe que nenhum deles chora por razões naturais. Então, não será o Rodrigo Maia que vai me enganar. Acho que faz parte do panteão político soltar uma lágrima aqui e outra lá. Agora, eu prometo, se assim for necessário, trazer aqui as fotos provando de uma maneira empírica, com amostras, de que o Lula só chora por um olho. Eu acredito. Em relação a essa ajuda financeira para o Rio de Janeiro, esse texto aí permitirá ao Rio obter 3,5 bilhões de reais de ajuda financeira da União, ou seja, do nosso bolso, e é o único caminho nesse momento para salvar o Estado de um colapso financeiro, o colapso financeiro que o Estado já vive. Não é um colapso financeiro que o Estado pode vir a viver, a passar. Não, o Estado já vive, os servidores do Rio de Janeiro estão na miséria. O Rio de Janeiro está abandonado, segurança pública está abandonada, está tudo abandonado. Por quê? Porque os políticos do Rio de Janeiro, e isso você pode pegar do que está hoje lá para trás, passado recente, pode colocar todo mundo no mesmo balaio, o mesmo balaio de gato. Eles fizeram uma festa cara, serviram champanhe e caviar com o dinheiro do povo, incluindo o dinheiro que deveria hoje cair, nos bolsos dos servidores, salário dos servidores, e não chamaram o povo nem os servidores para a festa. Então eles ratearam
Tudo no Rio de Janeiro. Eles saquearam o Rio de Janeiro. Eles tomaram tudo que era público como se fosse privado, como se fosse de si mesmo, como o próprio PT fez com o Estado brasileiro. E aí, quando a coisa arrebentou, já não tinha mais jeito. O Estado vive um colapso, né? Precisa desse socorro? Precisa do socorro. Os servidores precisam, de alguma forma, sobreviver. Agora, uma coisa que é preciso deixar claro é o seguinte: quando você estende as mãos com dinheiro de todo o Brasil para uma gestão que foi irresponsável, que roubou, que foi fraudulenta, ao mesmo tempo você ataca quem fez o dever de casa, quem deixou as contas direitinho em ordem. Eu não estou nem falando aqui tanto da questão corrupção, porque corrupção você vai achar em qualquer lugar, mas em alguns estados, em alguns pontos, a corrupção é endêmica, né? É o caso do Rio de Janeiro. Então, o Paulo Artung, por exemplo, pode ter críticas a ele, não conheço ele pessoalmente, já entrevistei um monte de governador, mas ele não. Mas ele, por exemplo, tem a situação fiscal resolvidinha no estado dele, no Espírito Santo. Tudo bonitinho. Então, enquanto você tem lá os ladrões do Rio de Janeiro, os governadores ladrões e a caterva toda em volta assaltando o Rio, e a União socorrendo, toma dinheiro, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, você tem outros estados, pequenos ou grandes, São Paulo também está mais ou menos com a situação em ordem, que a administração olha e fala, opa, mas e aí? Então, privilegiar a incompetência é uma coisa muito complexa, muito complexa. E é o que geralmente acontece quando a gente trata aqui das relações dos estados com a União. A União está privilegiando a incompetência. Tinha que ter tido uma intervenção antes, eu não sei de que forma se resolver. O fato é que o buraco que o Rio de Janeiro está metido hoje não começou ontem, vem de muito tempo. Então, esse socorro e até essa intervenção poderia ter acontecido muito antes para colocar o Rio de Janeiro nos eixos. O que me dói ver é porque parecia que o Rio de Janeiro estava dando um exemplo sobre a irrigação política que, por exemplo, modelos como o Distritão querem expressar. Porque se você pegar Eduardo Cunha, Garotinho, Pezão, o Pezão vem de Piraí, eles não são líderes de grandes centros, eles eram do interior. Eles representavam uma força daquele clientelismo político que é a do médico de família. Ia lá, ouvia dono de ONG, ouvia representante de bairro, Conselho de Segurança Pública aqui e ali. Então parecia esses caras que estariam dando exemplo do que é o político operante como médico de família, que visita todo mundo no seu local, dá colo, ouve, anota, se tornaram os maiores ladrões. Quer dizer, se esperava que esses caras que vieram do nada e não vieram de grandes centros urbanos, nessa ordem, Garotinho, Eduardo Cunha e o Pezão, fossem dar bons exemplos, porque foram criados no boca a boca direto com o povão, como se fazia política no antigamente. Mas não, deram os piores exemplos, enfim, apostei errado. Só dois complementos rápidos aqui. A tragédia política do Rio de Janeiro. O Rio está destruído com as contas públicas estouradas por causa do inchaço do Estado, e a oposição no Rio de Janeiro ao governo do PMDB, de Sérgio Cabral, de Luiz Fernando Pezão, é a oposição do PSOL, que defende também o inchaço do Estado, defende o aumento da máquina pública, o governo grande. Então o Rio de Janeiro está numa encruzilhada que é realmente muito grave. Em relação ao Paulo Artung, é justamente porque ele fez lá um bom trabalho de ajuste fiscal, que ele está sendo aí sondado pelo Rodrigo Maia para ir para o DEM e pelo Joaquim Barbosa para formar uma eventual chapa. Ele já quer sair do PMDB há muito tempo e tem os partidos lá na órbita dele. Ouvintes, Andrezão, vamos aos ouvintes aqui de Os Pingos nos Is. Oi, pessoal, meu nome é Enzo, eu gosto muito de assistir esse programa. Ô Joyce, eu quero ver Lula na cadeia e você presidente. Beijo. Oh, que gracinha, mas me erra nesse negócio de presidente, tá? Agora, Lula na cadeia, a gente tá junto. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome? Solta de novo, vamos ouvir de novo. O nosso ouvintezinho aqui de Os Pingos nos Is. Põe de novo, Andrezão, que coisinha linda. Você vê que a criançada também... Oi, pessoal, meu nome é Enzo, eu gosto muito de assistir esse programa. Ô Joyce, eu quero ver Lula na cadeia e você presidente. Beijo.
Tá aí, o futuro do Brasil, acompanhando os Pingos nos Is. Obrigada, viu? Viu? Esse é um programa para todas as idades. De família. Então vocês param de falar aquelas coisas lá e a produção que coloque pi quando tiver a coisa, né, assim, não muito conservadora. Classificação indicativa já, Felipe Moura Brasil. A gente só fala dos trocadilhos, né? O programa da família. Por não favor. Explicita, boa. Por favor, boa, Andrezão. Né? Senão essa as crianças vão... Por favor. Um beijinho pra você, viu, Enzo? Eu também quero ver o Lula na cadeia. Obrigada pela sua companhia. Manda vídeo sempre que eu adorei. Aliás, mamães e papais podiam mandar vídeos aí da criançada acompanhando aqui os Pingos nos Is, viu? Um beijinho pra todos vocês do país afora. Mais ouvintes aí, Andrezão, solta. Leonardo aqui de São José dos Campos. Queria perguntar, agora a próxima, o procurador vai sair daqui 2 semanas, né? E será que a próxima procuradora, que é a favor do Temer, que foi colocada pelo Temer, vai dar continuidade contra o Janot? Eu vou perguntar para vocês do programa o seguinte: o que valeria uma denúncia do Janot contra o presidente Temer a esta altura? Que credibilidade teria? João Carlos, São Paulo, Brasil. É gol, que felicidade. Foi gol do Janot, mas foi gol contra, para nossa felicidade. É o Orlando Patês, de Interlagos. Um abraço. Abraço pra você, Orlando. Abraço pra você. Olha, em relação ao nosso primeiro ouvinte, ele não disse o nome, né? A continuidade da Raquel Dodge, a gente tá dando aquele voto de confiança inicial, né? Vamos ver como é que ela vai se comportar. Espero que não rasgue a biografia, que faça o trabalho que tem que ser feito. Um trabalho melhor do que o do Janot, que a gente tá vendo que fez um monte de lambança. Ainda que tenha feito lambanças, nesse caso, Janot já atuou. Até eu fiz um vídeo há algum tempo atrás em que eu questionava, né? Eu dizia assim, Janot é uma esfinge, né? Decifra-me ou devora-te. A gente nunca sabia como ele ia agir. Então ele agia, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Uma hora ele acertava, outra hora ele errava. Esse poema é lindo, né? É lindo, né? Vamos só parar aqui, porque a continuidade... Se eu quiser, eu falo ele inteiro. No finalzinho. Eu vou falar, então. Poema Eca. Eu tenho vários poemas decora. Esse aí que você citou... Tá aqui dentro, seu guarda, não adianta revistar. Poema Eca, né? Então, assim, ele tinha essa coisa, né? E tem essa coisa, né? De tomar decisões que foram importantíssimas para a Lava Jato e outras decisões que agora são essas que, inclusive, enfraquecem a denúncia dele mesmo contra o presidente. Aliás, um erro do Janot foi ter fatiado essa denúncia. Se ele tinha informações na mão, se estava tudo na mão, então tinha que ter mandado a denúncia completa, né? Pronto, acabou. Então ele tentou dar um checkmate no Michel Temer e acabou dando uma flechada no próprio pé. E por isso que até o João Carlos aqui, né, me diz o que valeria, né, como uma denúncia. Hoje fica muito complicado porque Janot está desacreditado de fato. A justificativa dele, na verdade, para a primeira denúncia era que o Rodrigo Rocha Louro estava preso, então precisava se fazer essa denúncia mais rápido, e agora é a denúncia por obstrução de justiça, organização criminosa, que possivelmente ele queria contar também com as delações, né? Então essas vieram depois. Em relação à credibilidade da segunda denúncia, só um complemento é que o que interessa em termos de denúncia é a credibilidade dos fatos. Não é a credibilidade do procurador e tal. Isso interessa no jogo político, é claro. Mas, infelizmente, no Brasil não se avalia as coisas pelos fatos, né? É o que deveria se fazer no Congresso, mas lá é a casa política, todo mundo está avaliando o seu próprio umbigo. Falando em umbigo... Vamos falar do nosso. Obrigada, 2.000 likes. A Rosiméria tá mandando aqui várias mensagens pelo site. 2.000 likes, 2.000 likes, 2.000 likes. E a Sandra Helena diz assim, Tonholi, fala o poema, eu adoro. Então vai, Tonholi, fala o poema. Cultural. Vês, ninguém assistiu ao interminável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão a essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Não. Tonholi esqueceu no meio do poema, Tonholi. Tava citando de cabeça, Tonholi tá lendo nada. Ninguém assistiu interminável, porque não pantera. Somente essa pantera foi tua companheira inseparável. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, que o beijo amigo a véspera de escarro e a mão que afaga a mesa que apedreja. Mas se alguém causar ainda pena a tua chaga,
apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Tá aí, Tonholi, nosso poeta aqui de Os Pingos nos Is. Vamos falar de poesia. Lula. Não, gente, não é poesia. Lula é piada. Acabou o mico da caravana do Lula no Nordeste. Babau, a caravana que Lula disse que ia levar um monte de gente, não levou ninguém. Ontem eu pergunto de novo, cadê os 30% do PT? Lula, cadê os 30% da pesquisa que você diz que tem? Que os institutos de pesquisa diz que tem? Cadê a turma do pão com mortadela que não tá se fazendo presente nos eventos, Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, acaba hoje essa palhaçada e na despedida, na saideira, o ex-presidente admitiu que houve um erro de dosagem na política econômica do PT e que a atual crise econômica começou no governo de sua sucessora Dilma Rousseff. Ninguém quer Dilma, é igual o Gedel. Ninguém quer. Então o Lula também não quer, o PT não quer. Tá todo mundo querendo que a Dilma, né, suma da face da terra, vai morar em Marte, qualquer lugar assim. E no auditório, no Porto Público de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, o Lula declarou que foram os excessos dos subsídios e gastos estatais que levaram o Brasil a essa miséria. Mas Lula garantiu que sabe como resolver a situação. Vai, Andrezão. Então, um país que tem um mercado interno do tamanho do Brasil, 204 milhões de pessoas, já passou um pouco, mas eu continuo falando 204 milhões de pessoas. Pessoas ávidas a comprarem qualquer coisa, porque ainda falta muito bens materiais para esse povo atingir. Sabe? Que não tem financiamento. Que o governo passa o ano inteiro anunciando que vai apertar mais o orçamento, que vai cortar mais o orçamento, que vai cortar mais o orçamento, porque não consegue fechar o caixa. Esse governo é, no mínimo, analfabeto político e econômico. Porque, veja só, tem um jeito de você fazer a dívida pública diminuir com relação ao PIB. É o PIB crescer. Gente, é de uma estupidez acachapante. Então, primeira coisa que o Lula insiste em não contar para as pessoas é que crédito não é dinheiro. Crédito não é moeda na mão. Crédito é uma coisa que você tem que pagar. Então não é dinheiro vivo. Não, se você tem crédito, você recebeu o crédito, você tem um financiamento, você vai ter que pagar, meu amigo. Não é dinheiro que cai do céu. Primeira coisa, foi assim que ele ajudou a endividar o Brasil, as famílias brasileiras. Segunda coisa, gastar reserva internacional para oferecer crédito para consumo, para que as pessoas se endividem mais, para endividar mais o Brasil. Esse Lula, ou ele é completamente maluco, né? Ou ele é uma figura de extrema má-fé, ou as duas coisas. É um doente. O que ele faz é absolutamente doentio, chega ali na linha da psicopatia, né? Ele quer acabar com o Brasil de uma vez por todas. O tripé dele foi BNDES para rico, carro em 90 meses para classe média, e nova classe média, e Bolsa Família para pobre. O cara conseguiu implodir os três. Sai distribuindo dinheiro para todo mundo como se o dinheiro desse em árvore, né? Como se os pagadores de impostos não tivessem que arcar com toda a consequência dessa irresponsabilidade fiscal que começou no governo do Lula e só se estendeu no governo da Dilma, em quem ele coloca a culpa agora por toda a filosofia e por todas as políticas que vieram dele, mas cujos efeitos práticos nocivos para a população aconteceram de uma forma mais evidente durante o governo Dilma, quando ele já não estava no mandato. E aí ele tenta se beneficiar dessa memória de parte do povo brasileiro de que durante o governo dele ainda estava bem, mas a responsabilidade é do Lula, e ele fala de 204 milhões e depois corrige, esse número já passou porque saiu aí um levantamento do IBGE outro dia, porque essa fala dele é decorada. Eu citei ela aqui outro dia, semanas atrás nesse programa, falando de um vídeo de dezembro de 2016 em que o Lula faz essa proposta de aumentar o crédito, e ele fala assim, literalmente, explicitamente, o pobre tem uma dívida, antes de dar o crédito e tal, ele paga essa dívida e abre outra dívida. Esse é o plano do Lula para a economia. E agora o pessoal fica falando assim, o que você entende de economia e tal? Cadê essa patrulha em relação ao pessoal da esquerda, o que entende de economia? O Lula não entende nada de economia, o que ele entende é de populismo, é de fazer o povo acreditar que vai ter mais dinheiro no governo dele, e depois o Brasil entra nessa bancarrota, quebra tudo e ele tenta se descolar de toda a responsabilidade.
A gente pode não ser PhD em economia, mas não precisa ser muito inteligente para entender que quando você pega um empréstimo, você tem que pagar. Que se o juro é subsidiado, quer dizer, mais barato que no mercado, alguém tem que pagar. Que é o caso, por exemplo, do BNDES. Mas o BNDES não é para pobre, é para, como diz o Tonholi, para rico, amigo da turma do governo. Então, alguém tem que pagar. E quem é que paga? Somos nós. E ao mesmo tempo você gera uma sensação para essas pessoas que receberam esse crédito sem ter a devida orientação e a responsabilidade de como utilizar, uma sensação de que tá tudo bem, vamos comprar, vamos lá, na casa não sei das quantas, na loja popular, comprar uma geladeira, um fogão, não sei o que, paga em 10 vezes, 20 vezes. Não, mas não tem problema, o juro não, vamos lá. Mas e aí as pessoas hoje estão endividadas, com o nome nos sistemas de proteção ao crédito, não tem como pegar qualquer tipo de financiamento para nada, para absolutamente nada, né? Quer dizer, o Lula é um grandíssimo de um irresponsável. O Lula tem uma cultura filosófica e matemática invejável, e ele provou isso, Felipe, quando ele fez a seguinte declaração: os 4 homens mais inteligentes do mundo são 3, Sócrates e Platão. Sensacional. Gente, para fechar, nós temos mais 1 minuto e meio. Pesquisa aqui, recebi hoje de manhã no WhatsApp. Bolsonaro mandou a pesquisa, mandou lá com uma foto dele sorrindo e a foto dos outros candidatos fazendo caretinha, porque ele tá lá no topo, no Rio Grande do Sul, e ultrapassou o ex-presidente Lula nas intenções de voto, né, dos gaúchos, é o que indica um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. Cenário com João Dória: Bolsonaro aparece com 21,9% das intenções e Lula 18,1%. Já o Dória tem 13,1%. Se o Geraldo Alckmin fosse o tucano, na parada a vantagem do deputado cresce mais 23,5% contra 18,3% do ex-presidente. Quer dizer, tomando uma surra aí do Bolsonaro, o ex-presidente Lula, chicotada no Lula nas urnas. O governador paulista aparece em terceiro com 8,8%. Não adianta, o Alckmin não está empolgando mesmo. E o mesmo levantamento traz a aprovação do Temer, e a gente já sabe, tá de mal a pior, né? Quase 90% aí de desaprovação do PMDBista. Então o Bolsonaro fazendo bonito aí nas pesquisas e dando lapada no ex-presidente Lula. Felipe, 5 segundos, rapidinho para dar um tchau. Bolsonaro não tá na lista de corrupção, prioriza a segurança pública, passou o Lula, e o fato dessa pesquisa importante é que o Dória desidrata mais a candidatura do Bolsonaro do que o Geraldo Alckmin, né? O Bolsonaro fica com 1,6% a mais no cenário com o Alckmin, e o Dória fica lá com 13%, enquanto o Alckmin está só com 8,8%. Então é preciso que o PSDB realmente pense em quem vai ser o candidato. Simbora, minha gente. Tchau, Tonholi. Boa noite, gente. Amanhã você fala mais de poesia. Tchau, Felipe. Tchau, Joyce. Tchau, Tonholi, equipe. Tamo junto. Tchau, Brasil. Até amanhã.